Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Estou começando a aula número 3 de metabolismo, hoje falando sobre reações endergônicas e exergônicas. Vamos entender melhor o que significa isso. Para começar, eu tenho aqui um exemplo de reação química. Vocês sabem que as reações químicas, esquematicamente, são organizadas em reagentes e produtos. Eu coloquei aqui uma reação química entre o metano, né, e o gás oxigênio, que resultou em dióxido de carbono e água. O metano e o oxigênio são os reagentes, né? O gás carbônico e a água são os produtos. Então, também estão esquematizados nesse retângulo, né? Outra forma de representação. Então, toda a reação química pode ser organizada em reagentes e produtos, né? Uma reação química é uma mudança em que um ou mais compostos, que são os reagentes, formam novos tipos de compostos, os produtos. Bom, isso aí você está cansado de saber, não tá? Agora podemos seguir adiante para tentar fazer uma classificação dessas reações químicas de acordo com a absorção ou com a liberação de calor. Vamos lá? Bom, começando pela reação endergônica. Então, do grego endos, que quer dizer dentro, e ergon, que quer dizer energia. Então, energia dentro. Também pode ser chamada de endotérmica. Por quê? Porque essa energia nada mais é do que calor. Então, é uma energia térmica, tá bom? Energia térmica lá dentro. É uma reação que absorve energia. Por exemplo, a síntese de glicose, que é uma reação química maravilhosa, é uma verdadeira magia da natureza. Por quê? Porque as plantas, elas têm a capacidade de fazer uma conversão da energia luminosa através dos fótons, né? Que atingem a clorofila, essa molécula maravilhosa, essa substância incrível que é capaz de se excitar na presença dos fótons, liberar elétrons e iniciar uma reação química de produção de glicose, a tal da fotossíntese. E essa produção de glicose, ela é uma produção fundamental se você pensar que os seres autótrofos ou autotróficos, como alguns dizem, são a base da cadeia alimentar. Então, a síntese da glicose, que acontece no processo chamado fotossíntese, é uma reação endergônica, né, ou endotérmica. Deu para entender por que ela é isso? Porque a energia que vem em forma de fótons de luz, que eu falei lá na primeira aula, ela vai bater na molécula de clorofila e vai liberar elétrons, excitar os elétrons da molécula de clorofila. E a partir dessa excitação, há a liberação de energia para a reação química que dá origem à glicose. É uma perfeita conversão de energia. Então, o que acontece com essa glicose? Ela está cheia de caloria, ela está cheia de energia térmica. Então, essa energia térmica foi embutida dentro da molécula de glicose. E aí embaixo você vê um gráfico que mostra aí a relação de energia. Então, essa é uma reação química endotérmica. Reparem, os reagentes e os produtos. Notem como a energia absorvida pela reação é grande. Ou seja, os reagentes que têm uma quantidade de energia de tal ordem, né, representada aí por essa linha lilás.
Então, o que aconteceu com a linha lilás? Ela aumentou e muito, e aí apareceram os produtos. Então, os produtos formados acumularam uma grande quantidade de energia em relação aos reagentes, tá? A energia acumulada aumentou. Isso, pessoal, é uma reação endergônica ou endotérmica. Tudo bem? Então, vamos passar para outra reação. Essa é uma reação exergônica, do grego exos, que quer dizer fora, e ergon, que quer dizer energia, ou reação exotérmica ou exotérmica, que quer dizer calor saindo, calor indo embora. Então, são reações químicas que perdem calor. Isso fica fácil de você observar através dessa representação gráfica de uma reação exotérmica. Então você tem aí, a escadinha virou de lado, agora a linha lilás está descendo. Significa o quê? Significa que os reagentes, ou o reagente, tinha muito mais energia do que tem o produto. Ué, e para onde foi essa energia? Essa energia foi para o meio ambiente, a princípio, a não ser que ela tenha sido usada para uma outra reação química. Isso aí é o que a gente vai ver. Por quê? Quando nós comemos algum alimento calórico, ele libera energia, mas a gente sabe que uma parte dessa energia vai embora, mas uma parte é utilizada para o nosso metabolismo, tá ok? Então isso aí é importante. Bom, vamos seguir em frente? Ok. Vejam só, energia de ativação e enzimas. Uma coisa que quem estuda química sabe, de cor e salteado. A energia de ativação é a energia inicial que as moléculas reagentes devem ter para que a reação química aconteça. Sabe como se fosse uma fagulha? Sabe, você já viu aquele fogão que tem acendimento automático? Pois é. Você vira uma chavinha ou aperta um botão, sai uma faísca, e essa faísca na presença do gás, acontece gerando o fogo. Pois é mais ou menos isso, tá? Uma energia, toda reação química precisa de um pequeno investimento de energia para ela começar a acontecer. Se não, pessoal, os reagentes eles vão estar sempre em estado de inércia. Então precisa ter um empurrãozinho. Essa que é a verdade. Então, o calor é uma forma de energia de ativação, tá? Porém, nos seres vivos não é muito bom. Você sabe, você quando tem uma febre, todo mundo fica preocupado. Poxa, se essa febre bater os 40 graus, vai ser complicado, né? Então, agora você imagina uma energia de ativação que chega aos 45 graus. Nem pensar que isso pode acontecer no seu corpo, porque antes disso, com 40 graus, você já está num estado muito perigoso, 40, 41. Por que isso está aí perigoso desse jeito? Porque com 40 graus ou mais, as suas proteínas começam a se deformar. Esse processo chama-se um processo de degradação de proteína, chamada desnaturação. Então, as proteínas se desnaturam, elas rompem as ligações peptídicas, tá? E elas perdem a sua forma original. É por isso que você não pode ter febre. Então por isso você não pode contar com calor para fazer as suas reações químicas acontecerem dentro das células. Você precisa de uma outra coisa. Então, o calor é uma forma de energia de ativação, mas não serve para os seres vivos, não é uma coisa eficiente. Então, como ativar as reações em seres vivos se o calor não é aconselhável?
A estratégia dos seres vivos é a utilização de enzimas. Isso mesmo, pessoal. Ao invés de esquentar, ao invés de usar o calor, a energia térmica, os organismos vivos usam enzimas. Mas o que são enzimas, professor? Enzimas são proteínas especiais que servem para catalisar as reações químicas do organismo, fazer com que elas aconteçam com mais velocidade, fazer com que elas iniciem e terminem o mais rápido possível. Utilizando as enzimas, não é necessário utilizar o calor. Tá ok? Então, enzimas são proteínas catalisadoras de reações químicas, diminuindo a quantidade de energia necessária para ativar os reagentes. É como se as enzimas fossem pequenas pecinhas que se encaixam aos reagentes e colocam os reagentes numa posição confortável ou ideal para que eles sofram as reações químicas, né? Sem as enzimas, esse processo demoraria muito e talvez até dependessem do acaso. Então, as enzimas são organizadoras das reações químicas, organizando as reações químicas, posicionando os reagentes nos lugares certos, economiza-se a tal da energia de ativação. E as coisas acontecem com muito mais tranquilidade. Tá entendido? Ok, aqui eu tenho um gráfico, lindo gráfico de trabalho das enzimas. Eu quero que você observe aí duas coisas importantes, tá? Então, primeiro tem uma régua que vai mostrar a energia de ativação de uma reação química. Então, quero que vocês observem que o gráfico amarelo que está à frente é um gráfico de uma reação que aconteceu com enzima. E o rosado que está atrás é uma reação química sem enzima. Então, a régua está medindo a energia de ativação. Notem que, sem a enzima, a energia de ativação teve que ser bem maior do que com a enzima. Então, com a enzima, gasta-se menos energia. E aí, a reação química ela é mais fácil, ela é mais rápida, ok? Elas conduzem os reagentes através de um atalho, né, com menor utilização de energia, colocando os reagentes em situação ideal para que a reação química aconteça. Então, isso é um trabalho das enzimas e a função delas é essa. Lembrando que as enzimas são substâncias de origem proteica, né? Então, elas são feitas com proteínas, com aminoácidos que formam as proteínas. Essas proteínas são modificadas, são modeladas até se transformar em enzimas. A enzima é como uma chave na fechadura. Com o tempo, ela pode se deformar até, né, pelo uso excessivo, mas ela tem uma participação muito legal nas reações químicas. Uma observação importante: as enzimas participam das reações químicas como catalisadores, ou seja, elas fazem com que as reações aconteçam com mais facilidade, através da economia da energia de ativação. Porém, as enzimas não sofrem transformações químicas. Elas podem sair de uma reação química e entrar em outra reação química várias vezes, enquanto ela estiver com aquele formato ideal para cumprir a sua obrigação. Tá ok?